Olá, amigos e amigas espíritas, sejam todos bem-vindos a mais este estudo, onde nós nos dedicamos a compreender um pouco mais sobre esse livro que se chama Mediunidade Farol Dentro da Noite. Então, dando sequência aos nossos estudos, nós estamos no programa número 5, onde nós estamos na introdução. Então, nos estudos anteriores, nós temos falado bastante sobre esse trecho de Mateus, capítulo 16, versículos de 15 a 19, que é onde Jesus faz a pergunta aos apóstolos: e vós quem dizeis que eu sou? E Mateus, então, responde, onde Pedro responde, o trecho é de Mateus, mas quem responde é Pedro. Respondendo a Jesus, que és o Cristo, Filho de Deus vivo. E ele vem falar sobre a mediunidade, onde, digamos assim, ele diz que edificaria a sua igreja em Pedro, nas faculdades que Pedro trazia. Um dos apóstolos que mais trazia as faculdades ostensivas, que mais sempre esteve junto a Jesus. Então nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Vamos fazer umas pequenas leituras em relação ao que trata no livro, um pequeno trecho do livro Farol Mediunidade Farol Dentro da Noite, e vamos também comentar então, um pouco sobre esses trechos. Então vamos fazer uma oração inicial e depois damos sequência ao nosso estudo. Senhor, te agradecemos por mais este dia, por mais essa oportunidade de crescer, de aprender e de evoluir, de também poder compartilhar um pouco deste conhecimento. Te agradecemos por tudo e te rogamos amparo e sustentação. Te agradecemos, Senhor, por tudo, por tanto e por todos. Que assim seja. Que assim seja, Senhor. Então vamos lá, vou passar a palavra para Silvânia, onde ela vai ler um trecho do livro. Espírito perfeito que é, jamais deixaria Jesus, a verdade em toda sua pureza, que vem libertar o homem de suas mazelas e peias, confiada às imperfeições do mesmo. Jesus nos tem orientado e continua fazendo-o incessantemente, a fundamentar nossa fé sobre a rocha da verdade, para que a mesma seja inabalável. Jamais a deixaria assentada sobre as imperfeições e fatuidades humanas. E contra ela não prevalecerão as portas do inferno. A mediunidade exercida com o devido esclarecimento e responsabilidade que requer, embasada no Evangelho de Jesus, está como ponte para os que se demoram nas regiões umbralinas da dor, da desesperança, do ódio, possibilitando-lhes o acesso ao oásis que Deus semeia por sobre o orbe, as colônias. Está como um farol, luz que provém das esferas superiores, varrendo a escuridão da ignorância espiritual em que jazem nossas consciências, permitindo-nos gradativamente o entendimento de nossa existencialidade no contexto universal da criação do Pai, não só pelo conhecimento que nos é veiculado, mas também pela interação em sentido mais amplo com o mundo espiritual, no exercício da solidariedade fraterna, lei universal que une não tão somente os povos na carne e em espírito, mas também os mundos no infinito universo. Assim como a reencarnação é lei de evolução, a mediunidade é condição de evolução. Então, diante desse pequeno trecho do livro, nós precisamos nos fazer algumas perguntas em relação a nós mesmos. Porque
conheça-te e conhecerás o universo das coisas também é muito importante, porque precisamos saber quem nós somos, né? O que nós temos feito, né? O que fomos em outras experiências e quais são os nossos propósitos para a experiência seguinte, para a experiência de hoje também. E lembrando que nós devemos nos fazer uma pergunta, porque estamos falando aqui de mediunidade, nós estamos falando aqui de grupos mediúnicos. Qual que é o propósito desse grupo? É para mera curiosidade? Ou, como ele aqui diz, também para vir a colaborar com a obra de Deus? Na solidariedade, na fraternidade, porque muitos de nós estão em condições de subjugação, de alienação, né? E ele vem falar aqui daquilo que nós precisamos desenvolver, aprimorar, para também contribuir com essa imensa obra. Porque muitos desses nossos irmãos que se encontram nessas condições, que chamamos, né, classificamos como vales de lágrimas, também dos planos inferiores, instituições e tantos outros panoramas, muitos deles não têm as condições de se soerguer. E precisam de amparo, precisam de assistência. Então, qual que é o propósito, né, de fundar um grupo mediúnico? Né? Então, ele termina esse trecho, não é o final dele, porque o livro termina um pouco mais à frente, mas ele diz simplesmente, nós já temos falado isso em outro estudo, assim como a reencarnação é lei de evolução, a mediunidade é condição de evolução. Porque como é que nós poderíamos reparar os nossos débitos se também nós não fizéssemos uso de trabalhos mediúnicos? Corpo a corpo, nós não teríamos como nos encontrar frente a frente para nos reharmonizarmos com cada irmão da qual nós temos afetado. Né? Então, não que vamos juntar ou formar um grupo mediúnico simplesmente para reparar os nossos débitos. Isso é por, digamos assim, vem de bandeja, digamos assim. Porque o intuito é de contribuir. O intuito é de compartilhar daquilo que nós temos recebido. Então, por isso que Jesus diz, tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja. Então, em relação às faculdades mediúnicas de Pedro, como que ele recebe uma tarefa maior de vir dar continuidade àquilo que o Cristo tem nos orientado. Então, de tamanha importância que nós temos que trazer dessa consciência de que nós também trazemos desígnios de Deus. Que nós também devemos contribuir com essa imensa obra, da qual hoje aqui nós estamos numa parcela. O nosso planeta é uma pequena parcela, né, dessa imensa obra divina. Estamos passando aí por esse tempo de transição. Né? Lembrando que é apenas uma transição, né? Não é um planeta ditoso. Né? Só depois que a Terra alcançar a regeneração é que nós ainda passaremos para um planeta ditoso. Então é só uma passagem, não é salvação, não é felicidade ainda. Né? A felicidade ainda não é deste mundo, Jesus diz. Né? Então, desculpa, então logo depois desse trecho, mãe,
ele corrobora exatamente como tu falasse, ele traz o seguinte, o livro traz o seguinte: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Ele diz assim: a chave é o símbolo do que nos permite alcançar espaços superiores de consciência, e estas conquistas somente serão alcançadas pelo conhecimento que nos é dado através do exercício mediúnico, consciente e responsável, embasado na pedra angular em que se apoiam os ensinamentos do Cristo, a lei de amor e caridade, consolidando-nos a fé, tornando-a inabalável, dando-nos, por conseguinte, os meios para que venhamos alcançar a perfeição moral. E acrescenta: ninguém chega ao Pai ignorante das coisas, e muito menos de si mesmo. Então aqui ele dá a conclusão, né, sobre a mediunidade como sendo a ferramenta para que nós alcançamos isso, né, embasada sempre, né, nos ensinamentos do Cristo, a lei de amor e caridade. Através disso, né, por meio disso, a gente vai nos aperfeiçoar e principalmente vai conhecer, né, sobre as coisas do Pai, né, vai ter conhecimento, vai usar essas ferramentas para se aprimorar e assim alcançar estados mais elevados. Então a doutrina espírita, ela vem nos ensinar uma fé libertadora, onde que nós temos o Evangelho de Jesus como estudo mais aprofundado. Mas nós vamos compreender o Evangelho de Jesus se nós buscar o autoconhecimento, buscar o entendimento de nós mesmos através das passagens de Jesus, compreendendo que com a superação de nós mesmos, através de uma vivência mais fraterna, conosco mesmo, com os nossos irmãos, exemplificando as virtudes que são a paciência, a fraternidade, a solidariedade, a disciplina, fazendo um melhoramento em nós para contribuir com a causa de Jesus, que é a evolução do nosso planeta, que é amar o próximo como a nós mesmos. Então esse é o foco que Jesus veio nos ensinar, é a chave, como eu tenho falado. E essa chave, ela está no entendimento que somos espíritos, que ao lado de nós sempre tem irmãos. Então é necessário que a gente venha buscar abrir maior canal através de tudo que nos acontece, prestando atenção nos fatos, para compreender as intuições que nos chegam, qual é a melhor forma de conviver, para seguir sim os exemplos do Evangelho, os exemplos de Jesus. Tem uma palavra interessante que a Silvane colocou agora, que é disciplina. Então, acredito que quase todos já têm visto o filme do Chico, onde Emmanuel se apresenta e diz para ele, coloca 3 condições, né? E Chico pergunta quais são, então. E Emmanuel diz disciplina, disciplina e disciplina. Então, poderíamos dizer o quê? Baseado no maior mandamento, seria pensamentos, sentimentos e ações. Então, não que somente para aqueles que buscam um trabalho mediúnico ou venham a exercer a faculdade mediúnica em favor do bem, em favor do próximo, mas para todos nós é muita disciplina. É muita disciplina. Por quê? É igual a passagem de Jesus quando o pai chega com o filho lunático, né? Ali no Evangelho está dizendo lunático, e que os apóstolos não conseguiram, digamos assim, expulsar o demônio. Todos nós sabemos que demônios hoje não existem, né? E o que tem acontecido ali? O espírito ali incorporado na criança, ele vê a fragilidade dos apóstolos. Então, digamos assim, tanto que Jesus diz, homens de pouca fé, e diz que faltava jejum para os apóstolos, mas esse jejum não é de comida, ele é relacionado a pensamentos, sentimentos, que ali os apóstolos ainda não praticavam. Então, ali estava o quê?
a elevação moral. Né? Então os apóstolos ali também não traziam essa convicção, né, esse magnetismo, para simplesmente compartilhar aquilo que eles tinham aprendido. Se ali eles tivessem compartilhado todos os ensinamentos recebidos do Cristo até esse momento, né, também muitas das vezes os apóstolos, né, são como todos nós, né, também traziam um pouco de orgulho, de egoísmo, né? Faltava humildade, assim como nos falta hoje ainda, né? O orgulho e o egoísmo é o que, como diz no Evangelho, é a chaga da humanidade. Né? Então, faltou às vezes o quê? Reconhecer em humildade que nós trazemos as nossas fragilidades, mas mesmo trazendo as nossas fragilidades, nós temos já o que compartilhar. Que já temos recebido, temos buscado hoje muito mais dentro da doutrina espírita, né? Temos buscado o conhecimento. Então também é baseado nisso que na sequência do livro ele vai trazer o restante do trecho do Evangelho e diz assim: e tudo que ligares na terra será também ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será também desligado nos céus. Então, isso também traz um pouco de magnetismo, de comando, mas também de conhecimento das coisas. Né? Você precisa trazer essa fé raciocinada. Você precisa adquirir essa convicção. Né? Essa convicção, porque não é apenas um acreditar. Eu acredito em Jesus, eu acredito em Deus, mas Deus está em ti. Tanto que Jesus diz, né? Eu sou uno em mim e uno com meu Pai. Não havia nenhum ponto de dúvida. Nenhum ponto de dúvida. E isso no diálogo com as sombras, ele vai trazer bem esclarecido da importância de conhecer os procedimentos dentro dos trabalhos mediúnicos. Né? Que não é apenas se colocar acima do irmão que ali se encontra. Se colocar, porque quando os irmãos nos trabalhos mediúnicos, nós conhecemos muitas outras literaturas, até com Allan Kardec tem acontecido isso, os irmãos apontam ali o quê? A nossa fragilidade. Aquilo que nós ainda nos equivocamos. Então, se o médium ali, ou o dirigente, ou aquele que se coloca a conversar com o espírito ali em trabalhos mediúnicos, atendimentos fraternos, também não se colocar em humildade, ele não consegue prosseguir. Né? Não é salutar. Porque ele precisa compreender que ele também traz, né, essas fragilidades e que precisa o quê? Melhorá-las. Né? Precisa substituí-las. E lá no Evangelho dos Humildes, onde ele traz essa passagem de Mateus, no item 20, quando ele diz assim, em relação ao Evangelho: então mandou a seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Então, logo depois dessa passagem, Jesus diz então que, para eles, não precisam dizer que eu sou o Cristo. Ali também coloca o ponto de humildade de Jesus. Não precisa, tá bom assim. Sigam meus exemplos. Então, Eliseu Rigonati, ele vai dizer assim: os médiuns, os centros espíritas, portanto, por cujo intermédio Deus distribui suas dádivas espirituais a seus filhos necessitados. Assim também deverão responder: não somos nós que o fazemos, mas o Pai que está nos céus. Então, quando nós rogamos em favor de alguém, assim como Jesus tem dito, né, todas as vezes que rogarmos, né, aos irmãos em meu nome, já tens recebido. Então, somos nós quem fizemos? É uma pergunta que fica, né? Não somos nós. Nós somos o quê?
intermédiários. Se nós nos colocarmos com essa prepotência, né, de achar que somos nós quem fizemos, né, que aquele trabalho aconteceu por nossa causa, tudo desmorona. Já não tem mais propósito. Nós precisamos nos colocar no nosso lugar e saber que Deus é o soberano. Que Ele, sim, é tudo amor. Toda bondade, toda justiça, que nós estamos o quê? Em aprendizado. Teve vou falar um pouquinho de um caso que aconteceu comigo. Eu estudo há pouco tempo aqui no SENG, estudo em torno de uns 3 anos. Hoje participo das tarefas aqui da casa. E depois de um dia de trabalho ali, voltando para casa, me veio o pensamento, que, poxa, quanto que nós ainda precisamos adquirir de conhecimento, diante em relação àquilo que eu sou hoje, aquilo que eu tenho aprendido hoje nesses 3 anos, buscando entender aquilo que nós somos, seguir os passos, os exemplos de Jesus. Mas logo atrás da pergunta que eu fiz, eu já escutei assim: mas o que sabes já dá para fazer grande coisa. O que tens aprendido já dá para compartilhar. Que nós não precisamos esperar para alcançar as esferas crísticas, como Jesus tem alcançado, para poder compartilhar com os nossos irmãos. Já trazemos essa capacidade, já temos muitos conhecimentos adquiridos, muitos deles hoje, lógico, pelo esquecimento do passado, eles estão ali adormecidos, mas conforme nós vamos nos dedicando, conforme nós vamos estudando, buscar sempre nos basear naquilo que o que Jesus faria nesse caso. O que Jesus tem nos ensinado em relação a tal ou tal caso. Quando nós nos colocarmos no cotidiano, até a Silvânia que colocou isso esses dias, basear a nossa convivência, a que ponto do Evangelho que aquilo se refere? Jesus disse isso em relação a tal coisa, em relação a outra coisa. Não, então o trabalho mediúnico, ele é o quê? O Evangelho. Ele deve ser baseado no Evangelho. Só que, lógico, nós sabemos que só o amor hoje é ingenuidade. Nós precisamos aprender outras técnicas. Todos nós trazemos certos potenciais magnéticos. Esse potencial magnético ele pode ser elevado, ou ele pode ser estagnado, enfim, conforme o desenvolvimento daquilo que nós pregamos, daquilo que nós aplicamos. Jesus disse o quê? Que o teu sim seja sim, o teu não seja não. Que sejamos frios ou quentes, porque os mornos eu os vomitarei da minha boca. Está dizendo o quê? Também está relacionado ali ao desterro. Esse tempo de regeneração, de transição que nós estamos passando. Que aqueles que somos mornos hoje não terão a oportunidade de continuar reencarnando aqui na Terra. Assim tá bom. Amanhã eu vejo. Vamos deixar para a próxima. Tem gente que admite a reencarnação, mas diz, mas na próxima eu faço. Nessa não está dando. O meu trabalho me prende. Eu tenho filhos. Eu quero engravidar. O meu patrão me exige muito. A família me cobra. Não posso estar no centro espírita toda hora. Hoje, com a pandemia, a gente sabe que muitos centros estão fechados, diante dessa nossa prova coletiva, mas temos aí as oportunidades das lives, dos vídeos no YouTube, os podcasts. Não tem, Vamos falar a verdade, Mike? Tem. Não podemos... Não tem aquele que pode dizer, não tem como buscar.
O que os professores na faculdade dizem, né, Miriam? O que vocês fazem da meia-noite até 6 horas da manhã? É mais ou menos isso. Buscar aproveitar o máximo do nosso tempo. Nós não podemos ser ociosos. Não podemos ser ociosos. Temos durante o nosso cotidiano múltiplas oportunidades de aplicar aquilo que temos aprendido. Então, como o Emmanuel disse para Chico, disciplina, 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 nos mostra também o quê? Que o trabalho mediúnico ele não é só aquela hora que nós nos dedicamos, no centro espírita. Não é só aqueles momentos, nos passes ou nas palestras. O trabalho mediúnico, o Evangelho, ele é o nosso cotidiano. É no dia a dia. Por quê? Nós precisamos fazer do nosso cotidiano um trabalho mediúnico. Porque senão, ali no momento em que nós estamos ali nos dedicando na cabine de paz, seja no momento do Evangelho, da explanação do Evangelho, ou da evangelização, da evangelização dos nossos pequeninos, se nós não praticarmos no cotidiano, muitas crianças ali, eles vão olhar para ti e vão dizer, mas tu não faz isso. Por que às vezes as crianças são revoltadas dentro de casa? Porque vê que o pai cobra, a mãe cobra, mas não age. Mas não age. Não aplica. Então as crianças, elas trazem as percepções muito mais afloradas. Então os primeiros a nos dedurar são elas. E isso vai acontecer a mesma coisa com os espíritos. Mas o que tu está falando, faz. Ou como eu tenho ouvido, esses tempos, isso daí cabe para ti. Quando foi orientado um trecho do Evangelho. Só que ela estava se referindo à minha pessoa lá no passado, uma outra vivência. Mas hoje eu estou me esforçando a fazer diferente. Querer fazer diferente. Porque hoje, lógico, nós estamos aqui numa casa espírita, mas seja na igreja, seja em um templo ou qualquer outro lugar, todos nós temos a oportunidade, seguindo o Evangelho, seguindo a Bíblia, de fazer diferente. De poder reparar esse débito, da qual temos feito. Voltando um pouquinho o gancho ali sobre as orientações que Emmanuel deu a Chico, sobre disciplina, disciplina e disciplina, ali já Emmanuel já orienta a Chico e a nós também, justamente aquilo que o nosso irmão Maicon colocou, que a mediunidade, o trabalho mediúnico, ele é constante e cotidiano. Então, a nossa disciplina de pensamento, a nossa disciplina de sentimento, a nossa disciplina em ações, porque nós não sabemos o momento em que nós seremos requeridos para dar o nosso testemunho. Não é só no trabalho mediúnico. Aquela passagem também que foi citada do pai que vem junto a Jesus, rogando pelo filho lunático, nós podemos entender isso, talvez não nessa extensão, mas naquilo que nós vemos no nosso cotidiano. O comportamento dos nossos filhos, ou até mesmo nosso companheiro, nossa companheira, e muitas vezes ali está o momento em que nós precisamos justamente dessa vivência para termos autoridade diante daquilo que nós falamos, daquilo que nós buscamos orientar, principalmente para esses nossos irmãos, tanto ao encarnado, como também aos nossos irmãos desencarnados que se fazem junto. Então Jesus ali, ele nos dá a orientação, quando nos faltou o jejum, é justamente que nós precisamos aprender a viver aquilo que nós aprendemos, colocar em prática,
para que a gente possa dar testemunho, começar a construir a nossa autoridade moral, não para impor, mas é aquele remédio que a gente toma, que a gente sente que fez bem para nós, e com isso nós temos o prazer de compartilhar com os nossos irmãos. A gente retorna ao preâmbulo, né, que a gente falou no preâmbulo, quase no final da introdução, onde Hermínio Benevenuti fala, né, entendendo que tudo o que Deus, em sua magnânima misericórdia, nos confia, cabe-nos compartilhar. Cabe-nos compartilhar. É a única forma que nós temos de poder reparar os nossos débitos. Mas, sejamos sensatos, praticando da fé raciocinada, não aceitando cegamente certas orientações. Então, hoje nós vamos ficar por aqui. No próximo programa nós vamos dar mais uma pincelada, em relação à introdução, e depois nós já vamos entrar lá no capítulo número 1, onde ele começa dizendo orientações ao grupo mediúnico. Então ali o tema é mais específico, dando orientações ao grupo. Então, aquilo que nós temos aprendido aqui, lógico, não é tudo, mas apenas, como temos dito, o Michael terminou dizendo, é um compartilhar do nosso conhecimento, do nosso ponto de vista, em relação daquilo que nós temos comprovado nos trabalhos mediúnicos, então compartilhando com todos vocês aquilo que temos aprendido. Então agradecemos a presença de todos, fiquemos todos em paz e façamos a nossa prece de encerramento. Senhor, te agradecemos novamente por mais essa renovada oportunidade de conhecer um pouco mais sobre nós, sobre a nossa realidade. Te rogamos amparo e sustentação, e que a sua vontade também se faça e que venha a ser a nossa. Te agradecemos, Senhor, por tudo, por tanto e por todos. Que assim seja. Que assim seja, Senhor.